Abra sua Bíblia no livro do profeta Amós. Livro do profeta Amós, que você também deseje a palavra do Senhor, que você queira a palavra do Senhor, que você esteja aqui nessa noite com esse desejo ardente, com esse desejo à flor da pele, que haja realmente um desejo em sua alma de ouvir o Senhor, de aprender do Senhor, de receber a porção da palavra dEle. Porque tudo que Deus é, tudo que o Senhor é, Ele traz até nós pela palavra dEle. Ele chega a você pela palavra dEle. Tudo que Deus é, não tem outro jeito, não tem outra forma de o Senhor falar conosco, senão por intermédio da sua palavra. Todos os demais jeitos são secundários, não são realidades. Todos os demais jeitos, irmãos, são secundários. Que você realmente tenha toda a sua atenção voltado para a palavra do Senhor. Amém? Amós, capítulo de número 6. Capítulo de número 6, depois da gente ter visto aí os gritos, né? Os gritos. Ouvem a palavra que o Senhor, lá no capítulo 3, rugirá o leão no bosque e ninguém vai temer. Um grito do leão, um grito de Deus. No capítulo 4, de novo, ouvem esta palavra, vós vacas de Bazã, vocês que estão aí em cima no monte de Samaria. O segundo grito, o terceiro grito que nós vimos, capítulo 5, ouvem esta palavra que levanto como lamentação contra vós. Um grito fúnebre. O capítulo 4, um grito de prestação de contas. O capítulo 5, um grito fúnebre, um grito como se fosse num dia de velório. E o capítulo 6, depois dele falar disso, que esses três gritos foi porque pessoas morreriam, o capítulo 6 é causa a morte. O profeta agora, usado por Deus, vai trazer o diagnóstico, o raio-x. Olha por que vocês morreram. Eles não morreram ainda biologicamente aqui nesse dia aqui, não hoje, já morreram agora, né? Esse povo para quem Amós profetiza, não se arrependeram, não se interessaram, irmãos. O povo do reino do norte, Judá, Jerusalém, o Senhor falou grandes e terríveis coisas contra eles, mas eles lá na Babilônia clamaram a Deus e voltaram. O reino do norte nunca mais voltaram. Houve uma mistureba generalizada. É daí que vai sair os samaritanos. Foi um povo que foi consumido por si próprios. Um povo que sumiu, desapareceu, se misturou, porque toda mistura enfraquece. O povo do reino norte, as 10 tribos de Judá desapareceram, sumiram. Porque é um povo insubordinado, um povo que não se interessava. Quem está acompanhando essas pregações de Amós estão vendo como o Senhor é misericordioso, como o Senhor é paciente, como Ele fala, olha, volta para mim, volta para mim, volta para mim, volta para mim. E aí no capítulo 6 é o diagnóstico, a causa morte. Vamos ler o texto e devagarinho, hoje a gente conclui esse texto, porque ele é muito repetitivo com relação ao capítulo 5, vamos destacar apenas algumas coisas, mas vamos ler o texto, não é um texto tão longo assim, mas é isso aí. Se fosse dar um tema para isso aqui, é causa-morte, diagnosticando os problemas que levaram esse pessoal, esses homens e mulheres à morte. Diz assim o capítulo 6, o versículo 1, diz assim: ai dos que andam à vontade em Sião, dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, aos quais vem a casa de Israel. Passai a Calné e vede, e dali vá também a Amate, depois desçam a Gate dos filisteus. Vocês são melhores do que estes reinos? Ou será maior o teu território do que o vosso território? Vós que imaginais estar longe o dia do Senhor, o dia mau, o dia terrível, e fazeis chegar ao trono, o trono da violência, vocês que dormem em camas de marfim,
vocês que se embriagam sobre o vosso leito, vocês que comem os cordeiros do rebanho e os bezerros do cevadouro, vocês que cantais à toa ao som da lira e inventais como Davi instrumentos, músicos para vós outros, vocês que bebem vinho em taças e vos ungis com o mais excelente óleo, mas não vos afligis com a ruína de José. Portanto, agora vocês irão em cativeiro. Entre os primeiros que forem levados cativo vai estar vocês. E cessarão as pândegas dos espreguiçadores. Jurou o Senhor Deus por si próprio, por si mesmo, o Senhor Deus dos exércitos, e disse: abomino a soberba de Jacó. O Senhor disse: eu odeio os seus castelos, e abandonarei a cidade e tudo que nela há. Se numa casa ficarem 10 homens, também esses morrerão. Se porém um parente chegado, o qual os há de queimar, toma os cadáveres para os levar fora da casa, e diz ao que estiver no seu mais interior: haverá outro contigo? E estes responder: não, não há. Então lhe dirá: cala-te, não menciones o nome do Senhor. Pois eis que o Senhor ordena, e será destroçada em ruína a casa grande, e a pequena feita em pedaços. Poderão correr cavalos em rocha, lavrá-la com os bois? No entanto, haveis tornado o juízo em veneno, e o fruto da justiça em alosna. Vós vos alegrais com Lodebar, e dizeis: não é assim por nossas próprias forças que nos apoderamos de Carnaim? Pois eis que levantarei sobre vós, ó casa de Israel, uma nação, diz o Senhor dos exércitos. Essa nação vos oprimirá, desde a entrada de Amate até o ribeiro da Arabá. Causas mortes. O profeta vem falando do grito, capítulo 3, do grito, capítulo 4, do grito, capítulo 5. No capítulo 4, para prestar contas, volta para mim, se consertem. Capítulo 5, vou fazer o funeral de vocês. Capítulo 6, causa morte. Isso para eu e você refletirmos, porque se você começa a ler o texto, você vê que não mudou muito do mundo de hoje, irmãos. Não mudou muito. Eu chamo a igreja para refletir nessa noite, para pensar um pouco. Às vezes você cai na armadilha de achar que o mundo começa consigo, de que os lazeres da vida começou com você. Às vezes a gente tem a inclinação de pensar que as coisas parece que começam e acabam com a gente. Parece que povo de Deus só somos nós. Parece que só nós somos servidores de Deus. Nós estamos no ano 2018, irmãos, e há 2018 anos tem igreja na terra, e já passou tantas águas debaixo dessa ponte que você não tem ideia. Um pouco de leitura, um pouco de pesquisa na história da igreja, você vai ver que antes de você havia um outro povo nesse mundo, e outros povos, e o Senhor fala, o Senhor ensina, o Senhor não muda. O Senhor não muda, irmãos. Hoje em dia o ateísmo está em baixa. Hoje em dia ateísmo é para medíocres hoje em dia. A modinha hoje é agnosticismo, que é quase a mesma coisa, mas assim tem um pouco de ciência misturado. Mas até mesmo eles não se bastam. O Senhor fala conosco, fala com você, nos ensina, chama-nos a atenção para quê? Para a nossa piora? Não, para a nossa melhora, para o nosso desenvolvimento, para você ser melhor como família, para você ser melhor como indivíduo, como profissional. O Senhor nos ensina, mas alguns cristãos querem viver no oba-oba. Alguns cristãos preferem acreditar na internet, na televisão. Alguns cristãos preferem acreditar no que o seu próprio umbigo diz. Dão ouvido a qualquer palavra nova que aparece por aí.
O Senhor nos ensina, Ele está ensinando esse povo. Ele já começa falando assim, ó: ai dos que andam à vontade em Sião. Isso aqui é uma crítica religiosa. Andar à vontade em Sião, eles estavam bem tranquilos. Sião quer dizer o templo, o lugar do templo, a religião deles. Ele fala: ai de vocês que estão aí bem à vontade, achando que está tudo bem. Às vezes, irmãos, é necessário que algumas pessoas caiam da fé, porque não estavam na fé antes. Esses dias alguém chegou para mim assim, e falou assim: eu acho que eu estou perdendo a fé. Falou assim para mim: eu acho que eu estou perdendo a fé, eu não estou mais crendo, estou muito racional. Ué, e Deus não é racional? Só que as pessoas pensam num Deus racional, matemático. Até parece que Deus é tolo. E aí nós fazemos de Sião o nosso Deus. A igreja não é meu Deus, o templo não é meu Deus. Ele fala assim: ai dos que andam à vontade em Sião, que confiam na religião. Nós ficamos 3 capítulos aqui falando sobre isso. Muitos acreditam na religião de Deus, e ninguém acredita no Deus da Bíblia. É diferente acreditar na religião de Deus. É muito diferente, irmãos. Precisamos acreditar no Deus da casa, no Deus da bênção, não na bênção de Deus. Tem pessoas que se apegam à bênção de Deus. Irmãos, eu já nessa minha vida de pastor, eu já vi pessoa largar Deus por causa da bênção de Deus. O cara compra um carro e enfraquece na fé. O cara arruma um serviço bom e esfria na fé. Gostam mais da bênção de Deus do que do Deus da bênção. É isso que o profeta Amós está falando desde o capítulo 3. Ai dos que andam à vontade em Sião, no templo, no lugar do templo, que até hoje eles brigam, até hoje eles estão brigando lá, ó, por causa disso. Até hoje eles brigam, fazem guerra. E Deus nunca mandou a gente adorar o templo. Deus nunca mandou a gente adorar a bênção. Deus nunca mandou você adorar a vitória. Mas o Deus da vitória, o Deus da presença, o Deus da casa, o Deus do Senhor. É essa a diferença, irmãos. Goste do Deus da bênção, do Deus da presença. Para de confiar em conversas fiadas, em conversas que não te edificam. Ai dos que andam à vontade, lá em Sião, à vontade, achando que só porque estavam em Sião estava tudo bem. Que mais? Ai dos que vivem sem receio no monte de Samaria. Essa foi a causa da morte. Confiou na religião, é a causa da morte dele, por isso que eles morreram. Confiavam em Betel, na casa de Deus. Betel quer dizer casa de Deus. E agora, ai dos que andam sem receio no monte de Samaria. Sabe o que quer dizer isso? Eles falavam assim: aqui nesse alto monte ninguém pode destruir a gente. Eles confiavam na cidade edificada no monte, irmãos. Eles acreditavam no seu poderio. E às vezes eu e você, mesmo sem ter tanto poder assim, nós também acreditamos. Nós também acreditamos, irmãos. Sabe quanto tempo os assírios que eram um império feroz, um povo destemido, um império mau, violento, eles demoraram 3 anos para destruir Samaria, mas destruíram. Era tão bem fortificada a cidade, tão bem feita. E aqui que é no tempo de Jeroboão, Jeroboão foi o cara que mais reinou no Reino Norte, reinou 41 anos. Foi o reino que mais conquistou. Dizem os historiadores que o Jeroboão II, ele conseguiu chegar nos mesmos termos da época do rei Davi. Os termos de Israel nunca foram tão grandes como na época desse rei, o rei Jeroboão. Eles cresceram, eles conquistaram cidades. O grande império assírio demorou mais de 3 anos para dominá-los. Eles confiavam, mas foram derrotados. Então o profeta Amós fala: ai de vocês que andam sossegados no monte de Samaria. Causa morte, confiar no monte de Samaria e deixar de confiar em Deus. O salmista tinha dito: se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não guardar a cidade, não adianta ela estar edificada no monte, irmãos. Se o Senhor não guardar você, não adianta você ser inteligente, não adianta você ser acadêmico. Se o Senhor não guardar você, igreja, ninguém poderá guardar.
ficamos confiando no nosso braço, na nossa força, na nossa inteligência, na nossa habilidade. Por isso muitos se foram e muitos se vão, porque confiam em si próprios, confiam em si mesmos. Ai dos que andam sossegados no monte de Samaria, fizeram do monte de Samaria o seu lugar de proteção, eles confiavam mais nisso. O salmista disse: se o Senhor não guardar a cidade, em vão guarda a sentinela. Pode contratar o exército israelense, que é um dos mais famosos exércitos, pode contratar o exército russo, que é um dos mais famosos exércitos também, pode contratar. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão, inutilmente você vai guardar a sua casa. Ai dos que andam sem receio no monte de Samaria. Que mais? Homens notáveis. Homens notáveis, ainda existe esse termo hoje na academia. Na Academia de Letras do Brasil, os homens são chamados de homens notáveis. Não são todas as pessoas que podem fazer parte da Academia Brasileira de Letras, somente homens notáveis. Ainda existe esse termo hoje ainda. Eles confiavam na sua notabilidade, importantes, embaixadores. Mas não quer dizer que nós não podemos cair no mesmo erro. Uma coisa que eu tenho percebido nessa minha vida, irmãos, é que poucas são as pessoas que se percebem, se enxergam. Faça aquela oração do salmista, do Salmo 119. Aquela oração que o salmista falou assim, ó: abra, Senhor, os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Abra os meus olhos, não quero apenas ver letra quando ler a tua palavra. Eu não quero ver letras, porque tem gente que vem aqui só ouvir letras. Ah, que o pastor é preparado, que o pastor é instruído. Do que vale isso, meu irmão? Do que vale isso? Porque se o Senhor não te guardar, ninguém guarda. Ai dos homens notáveis, da principal das nações, as quais vem a casa de Israel. Ai dos homens notáveis, porque as pessoas vinham vê-los, vinham ouvi-los, talvez querendo ser um imitador do Elias, na época do Elias e do Eliseu. Então, ai dos homens notáveis. Aqui tem algumas causas da morte deles. Confiar na religião deles causa morte. Confiar na cidade edificada, na força deles, causa morte. Confiar na sua intelectualidade, ser homem notável, mulher notável, causa morte. E ele continua no verso 2, ele continua no versículo 2 dizendo: passai a Calné, vede, e dali vá para Amate, depois desçam a Gate dos filisteus. Vocês são melhores do que estes reinos? O profeta está perguntando para eles: vocês são melhores do que estes reinos? O profeta não está perguntando de bobagem, de besteira, porque eles se sentiam melhores. Aí o profeta continuou falando: ou será maior o seu território do que o vosso território? O território deles é maior que o de vocês é maior que o deles? Por quê? Porque é a época do rei Jeroboão. O profeta sabe o que está falando. E eles confiavam porque o território deles era semelhante do Egito, era semelhante o do Oriente Extremo. Eles estavam confiantes que eles eram maiores. Eles eram até maiores do que o reino do sul, o reino de Judá e Jerusalém, eram maiores já, dominavam tudo. Aí ele fala: dá um pulinho lá. O Senhor, e tem gente que fala que as coisas de Deus não são racionais. As coisas de Deus, irmãos, são compreensíveis quando Ele fala conosco. É para você, quando Ele fala com a gente, é para a gente entender, é para você entender. Dá um pulinho ali em Calné, dá um pulinho em Amate, dá um pulinho lá. É o que Ele fala para você também. Olha, Nadinha, você acha que seu braço consegue? Ele fala para mim e para você hoje, aquele dia que você estava aí choramingando, agora você acha que você pode? Irmãos, por que será que por que nós somos assim, irmãos? Por que nós só vamos para Deus na hora da calamidade? Você sabia que você pode atrair a calamidade só mesmo para você se conhecer?
Porque tem gente que só busca a Deus na hora da dificuldade, irmãos. Quer dizer, quem busca a Deus somente na dificuldade, o que te espera, irmão? Se você busca a verdade, busca a revelação, busca a iluminação na hora da calamidade, o que vai acontecer com você? Calamidade. Você percebe que a gente é meio que ignorante? A gente é meio que ignorante. A gente tem procedimento que atrai para nós o mal. Porque se eu busco a Deus só quando estou sofrendo, então o que eu estou querendo fazer? Quero sofrer, ué. Deus que te ama tanto vai estreitar para você, cara. Então decida, fecha com Deus. Fecha, meu irmão. Para de ser mulher de fases, homem de crises. Para com isso. Para de ser servo que quer se ambientar. Para, meu irmão. Resolva a sua vida com Deus. Não resolva a sua vida a partir da sua emoção, do seu sentimento. Dá um pulinho lá em Calné, o profeta diz. Dá um pulinho lá em Calné, em Amate, em Gate dos filisteus. Vocês são melhores do que eles. Esses reinos tinham sido destruídos também. Esses reinos tinham sido levados cativo também. Eles eram tão bons quanto vocês se acham, e eles foram levados cativos. Dá um pulinho lá, veja o que sobrou deles. Vai lá aprender, já que vocês não ouvem o meu profeta. Vai lá então, dá um pulinho lá. Veja o que aconteceu com aqueles grandes impérios. Veja o que aconteceu com aquelas grandes nações. Dá um pulinho lá. O Senhor não está falando com você nessa noite? Nesse ano que começa, nesse ano que se inicia? Será que é difícil a gente olhar e ver? Olhar e perceber? Será que a gente precisa ser empurrado, irmãos? O Senhor está falando com você, conosco, comigo. Ele fala com a gente, Ele fala com você. Confiantes em suas conquistas, porque o território dele expandiu. Confiantes no seu auto-engano. Verso 3: vós que imaginais estar longe o dia mau, se enganavam e confiavam no engano deles. Vós que imaginais estar longe o dia mau, e fazeis chegar o trono da violência, porque achavam que o dia mau está longe, não vai acontecer com a gente. Olha a arrogância, olha a prepotência deles. Não, o mal não acontece com a gente. E alguns cristãos chegam a dizer assim: não, Jesus demora muito. Ele pode demorar, mas que você vai, você vai. Ah, vai, irmãos. Ontem eu tinha 20 anos, ontem ainda já estava com 20. Parece que foi ontem que eu tinha 20 anos, irmãos. Se ele não voltar, eu vou, meu irmão. De qualquer forma, você vai encontrar com ele, meu irmão. E não é lá no futuro, não. Não é lá no arrebatamento. O crente, filho de Deus, encontra-se com Deus na hora que morre. Ímpio vai por tártaro na hora que morre. Não é depois, não, irmãos. Nós não lidamos bem com isso, a gente tem dificuldade. Algumas pessoas pensam que vai morrer e vai aguardar. Aí no juízo final, quem for salvo vai ficar bem e quem... Não! Quem é filho de Deus morre e vai estar com Deus na hora. Na hora. O Paulo disse, ele disse, muito melhor é estar com Deus, eu morro e estarei com Ele, meu irmão, não é depois não. Tudo bem que eu não vou estar plenamente com o corpo ressurreto, porque não terei um corpo ainda. E os que não são de Deus, as pessoas ímpias, aqueles que desfazem da palavra de Deus, das orientações de Deus, morrem e vão para o tártaro, para o Sheol, meu irmão. Não vão para o paraíso, não. Vai sofrer agora. É lógico que até aqueles que sofrem não vão sofrer plenamente, meu amado irmão. O inferno é algo para o futuro, mas o sofrimento é na hora que morre. Então, querida igreja, acordemos. Os que morrem em Cristo Jesus estarão com Jesus na hora. Na verdade, quando alguém do nosso meio morresse, a gente devia sorrir e chorar, assim, de inveja. Deveria. Meu Deus do céu, ele vai encontrar com o Senhor na frente. É isso mesmo, irmão. Vai na frente, meu amado. A gente deveria sorrir pra caramba, porque o cara está feliz, mas um pouquinho de inveja. Puxa vida, ele vai ver antes. Vai ver antes mesmo, cara. Está entendendo, irmãos? Está compreendendo? Então a gente se engana. Ele fala assim: vocês que imaginam que está longe o dia mau. E às vezes, aproveitando
esse ensejo aqui, e às vezes nós falamos, Jesus não, será que Jesus volta? Acho que Jesus não volta não. Algumas pessoas pensam como alguns membros lá de Tessalônica, que achava que a volta de Jesus era o Espírito Santo. Alguns cristãos lá de Tessalônica, lá, que nós estamos aprendendo aqui aos domingos pela manhã, alguns cristãos de Tessalônica achavam que a volta de Jesus foi Atos capítulo 2, foi a vinda do Espírito Santo, e tem crente acreditando nisso hoje em dia, e Jesus já veio, o Cristo já veio, já buscou, já veio morar na gente. Haverá um dia, sim, haverá um dia, mas não pense que está longe o dia mau. Ele fala, vós que imaginais estar longe o dia mau, vocês que fazem chegar o trono da violência, vocês não se cuidam, vocês fazem o mal o dia inteiro. Fala para eles aqui, não é para você não, fique em paz, é para eles aqui, mas quem sabe encaixa com alguns de nós aqui, né, irmãos? Quem sabe encaixa com alguns de nós aqui, porque o Senhor olha para isso. Vocês que imaginam. Então aqui nós temos o auto-engano. A gente vai se enganando, nem para pensar. Levamos Deus como fosse uma religião. Deus não é religião, irmãos, pelo amor de Deus. Há quantas décadas eu falo isso? Não é religião, meu, não é, nunca foi, nunca será. Nunca será. Então pare de se enganar. Para de se enganar querendo apenas um sopro. Para de se enganar querendo apenas uma sensação estranha. Renda-se ao Senhor. Você que é solteiro, renda a sua vida de solteiro ao Senhor e somente a Ele. Você que é casado, renda a sua vida de casado perante Ele e só para Ele. Renda a sua vida para Ele. Você que resta na terceira, na quarta idade, renda ao Senhor a sua vida completamente. Para de ficar imaginando, para de viver se enganando, para de ficar se enganando. Violência, vocês que fazem chegar o trono da violência. Verso 4, olha lá, vocês que dormem em camas de marfim, que espreguiçais sobre o vosso leito, e comeis, então veja aqui, a preguiça, irmãos. Falar que nós não temos preguiça é ser mentiroso, irmãos. Falar que eu não tenho preguiça, que você não tem preguiça, é a gente se enganar. Mas cuidado, para que essa preguiça não dure além da conta. É normal que você acorde querendo dormir um pouco mais, né, Bruno? É normal que eu acorde querendo dormir, mas cuidado. E é uma coisa que ele está tratando aqui. Ele está tratando sobre essa preguiça flagrante. Essa preguiça, olha só, vós que dormem em cama de marfim, vos espreguiçais sobre o vosso leito, comei o cordeiro do rebanho, dos bezerros preparados, causa morte. A causa-morte deles é essa preguiça exacerbada. Essa preguiça exacerbada, essa glutonaria sem limites. Sabia que glutonaria é idolatria, irmãos? Paulo fala em 3 lugares. Ele fala em Gálatas 3,19, ele fala em Filipenses 3,19, em Gálatas 5,21, em Efésios 5,5, em Colossenses 3,5. Ele fala deixando a glutonaria, a avareza, que é idolatria. Glutonaria é um tipo de idolatria, porque nós cristãos criticamos aquelas pessoas que se ajoelham perante uma estátua, e é para criticar mesmo, é tolice aquilo. Nós às vezes achamos que idolatria é apenas se curvar perante uma estátua, uma imagem. Não, essa idolatria é uma idolatria rasa, paupérrima, é uma idolatria ignorante, mas existe uma idolatria velada, quase que inteligente, porque as pessoas dizem, se você não desejar ganhar dinheiro você não ganha. É verdade isso. Aquilo que você não tem desejo, você não conquista, é verdade, mas cuidado, porque a avareza, que é o que? O apego ao dinheiro, o apego aos bens materiais, é idolatria. E idolatria, irmão, é um pecado mortal. Então, glutonaria, só pensar em comer, consumir, é uma idolatria. Ele fala aqui, olha só, vocês que dormem em cama de marfim,
vocês que se espreguiçam no leito, vocês que comem o cordeiro dos rebanhos e o bezerro cevado. Bezerro do cevadouro, gente, bezerro do cevadouro, era um lugar especial, presta atenção aqui. Cevadouro era um lugar especial, aonde eles colocavam todos aqueles bezerros, cordeiros, carneiros e ovelhas, e preparava aquele bezerro para ser o churrasco dele. Era uma carne de qualidade. Eles tinham um lugar só para guardar os animais. É um animal que come comida diferente, ele dorme diferente, ele é tratado diferente, ele não apanha, ele não é surrado, para que a carne dele fique macia. Eles tinham um lugar só para guardar esses animais, ou seja, só pensavam em comer. Só pensavam em comer, irmãos. E no nosso tempo, irmãos, faça uma pesquisa, ou melhor, faça umas anotações. Quando entrar em comercial na novela, no filme, veja quantos comerciais falam de comida. Vai lá, marca para mim. Para assim, entrou comercial, fez plim, plim. Porque todo mundo é viciado, né? Vai lá, entrou no comercial. Ou então no cinema, irmão. Vocês viram no cinema? Antes de começar o filme, se prepara que lá vem, né? Aí lá começa lá os merchans. Aí veja quantos são de comida. E o cinema não deixa de falar da pipoquinha deles. Irmãos, comer é bom? Comer é bom, igreja? É bom demais. Vocês estão bem animadinhos, viu? Comer é bom, é muito bom. Eu gosto de comer. Comer faz bem, não faz mal. Não sou contra comer. Jesus comia muito bem. Ele foi até chamado de comelão. Pois é, Jesus foi chamado de comelão. Foi ou não foi? Foi chamado. Bom, se chamaram Jesus de coisas que ele não era, né? Que vai de nós então? Tá bom? Jesus comia, e comia com prazer. Jesus não rejeitava uma festa, gente. Ele não rejeitava, ele gozava de uma festa. Mas eu tenho certeza que Jesus não era idólatra. Porque o mesmo Jesus que comia e foi chamado de comelão, jejuava. 40 dias. Primeiro jejum que ele fez no ministério público dele, 40 dias de jejum. Tá vendo? Quer mais? Chegaram no capítulo 4, no poço de Samaria. Jesus ficou lá descansando porque estava muito cansado, e os discípulos foram comprar comida para ele. Se os discípulos foram comprar comida para Jesus, é porque ele estava com o quê? Mais alto, com fome. Passou algumas horas, os discípulos voltaram com a comida. Pergunta, Jesus comeu? Não, irmãos. Quando vieram para ele com a comida, ele disse: uma comida melhor eu tenho para comer agora. Está vendo a diferença? Então eu sei que Jesus não era idólatra. Eu sei que Jesus não era um comelão no sentido pejorativo. Ele era chamado de comelão porque ele gostava de comer, como eu e você gostamos de comer. Mas para esse povo aqui, olha, a causa a morte deles, esse povo de Deus, viu, irmãos? Olha o que eu estou falando para vocês, presta atenção. Esse povo para quem Amós está falando não são ímpios. Isso é muito importante de não esquecermos. Não são ímpios, não são feiticeiros, não são bruxos. São o povo de Deus. É o Israel de Deus. São filhos de Abraão como você e eu. Mas vão morrer. E a causa a morte é preguiça. A causa a morte é glutonaria. Causa a morte é arrogância. Causa a morte é confiar no próprio braço. Causa a morte é confiar na religião. Confiar na religião é a causa a morte deles. Leia comigo: que dormem em camas de marfim, que vos espreguiçais sobre o vosso leito, e comeis o cordeiro do rebanho. Ou seja, eles não comiam para viver, eles viviam para comer. Diga, comer para viver é diferente de viver para comer. Comer para viver é diferente, irmãos. Você come para viver ou vive só para comer? Causa mortes. Causa morte. Verso 5: que cantais à toa, ao som da lira, e inventais, como Davi, instrumentos
músicos para vós mesmos. Olha isso daí, irmãos, isso é flagrante. Eu acabo com essa parte aqui, a gente encerra e fecha esse capítulo assim. Olha só, vocês que cantais à toa ao som da lira, e inventais como Davi, instrumentos, músicos para vós mesmos. Veja bem, Davi não cantava à toa, tá bom? O que é que eles faziam como Davi? Leia direitinho o texto. O que eles faziam como Davi? Instrumentos. Criava instrumento, inventava instrumento. O que eles faziam como Davi? Arrumavam músico, montavam uma banda. Montavam um conjunto. Só que esses homens aqui, esse povo aqui, primeira parte, que cantais à toa. E nós vimos uma expressão disso, né? Nós vimos aí uma expressão mais forte disso. Olha aí, o capítulo 5, o verso 23. Olha lá, olha o que eles faziam, 5:23. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as tuas melodias, as melodias das tuas liras. Verso 21, eu aborreço e desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. 22, e ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais cevados. 23, afasta de mim o estrépito dos teus cânticos. Eles cantavam para Deus, mas o coração não estava para Deus, irmãos. Irmãos, presta atenção aqui. As músicas revelam muito sobre nós, sabia? Eu vou ampliar mais, Não a música, as artes, a cultura revela muito de um povo. Sabe que o Brasil revela lá fora que nós somos sensuais. Porque a nossa música brasileira, as mais famosas revelam a nossa sensualidade. E nós não somos, nós aqui. Mas é assim que eles veem lá fora. Eles nos veem, vocês mulheres, como a garota de Ipanema. E quando pensa na garota de Ipanema, não está pensando que você é bonitinha, que é lindinha. As artes de um povo diz muito sobre esse povo. As poesias, as canções, as danças diz muito sobre um povo. O Senhor fala assim, vocês que cantam à toa, vagabundagem mesmo, uma diversão vazia, uma diversão sem fundamentação. Esse é o diagnóstico desse povo, por isso eles vão ser levados cativos. Por isso, porque vocês que cantam à toa ao som das liras, e ainda fala que está imitando Davi. Olha isso, irmãos. Eu estou imitando Jeremias, eu estou imitando o Isaías, eu estou imitando Davi. É o que eles falavam. Eles imitavam o Davi na construção dos instrumentos, mas o coração, Davi, antes mesmo de se falar em expulsar demônio, a Bíblia já fala que quando Davi tocava, os demônios se manifestavam. Que homem era Davi, meu irmão? Que quando ele tocava o seu instrumento, os demônios se manifestavam, ficavam agitados e furiosos contra Davi. Como é que é a nossa vida? Como é que é a sua vida, meu irmão? Porque eles serão levados cativos. Para concluir, versículo 14. Olha só, verso 14. Olha o fim deles aí. Pois eis que levantarei sobre vós, ó casa de Israel, uma nação, diz o Senhor dos exércitos, a qual vai oprimir vocês, vai levar vocês para o cativeiro. Ou seja, eles vão morrer, e vão morrer por causa desses diagnósticos que eu vos trouxe nessa noite. E eu vos trouxe estes diagnósticos para que nós possamos olhar para nós. Será que nós não estamos sendo preguiçosos demais na obra do Senhor? Será que nós não estamos sendo glutões demais? A glutonaria não está tomando conta de você? Será que você não está vivendo de churrasco em churrasco, de lanche em lanche?
Será que a nossa diversão não é diversão vazia? Porque que você pode divertir, você pode, meu irmão. Que você pode passear, você pode, meu irmão, não tem problema. Agora, por favor, prioriza a Deus na sua vida. Quando você chegar no lugar do seu lazer, levante as mãos para os céus na frente de todo mundo e diga: obrigado, Senhor, porque me trouxe a esse lugar. Obrigado, Senhor, porque permitiu que eu usufruísse disso. Quando você começar a curtir a vida, agradeça ao Senhor, seja grato a Ele. Porque tem coisas na nossa vida que causam a nossa morte, irmãos. Nós mesmos causamos a nossa morte. Você mesmo causa. Então que nós possamos aprender com esse povo que foi para o cativeiro, esse povo que foi para a escravidão. Vamos aprender aqui a não fazer o que eles fizeram, a não viver como eles viveram. Porque olha só, olha bem o versículo 6, vocês que bebem vinho em taças, essas taças, irmãos, é bacias, são bacias. O que é isso, pastor? Ninguém quer se responsabilizar, quer ficar fora de si. Esse aí, taças aí em algumas bíblias, na maioria das versões, fala de bacias. Vós que bebeis vinho em bacias e vos ungis com mais excelente perfume. Eles viviam assim, viviam se embriagando, ou seja, fugir da realidade. Às vezes você não quer fugir da realidade. Eu vou procurar um psicólogo, tá vendo? Esse é o diagnóstico. Você está pisando fora da faixa, está fugindo da realidade, fuga da realidade. Porque beber é para fugir da realidade, meu irmão, e se embriagar é para fugir da realidade, porque não tem coragem de enfrentar esse mundo, não tem coragem porque não está em Deus, não está centrado no Evangelho. Ai de vós, ele diz para esse povo, ai de vós que andam dessa maneira. Curva a vossa cabeça, fecha os seus olhos agora, em nome de Jesus. Depois dessa reflexão, ore ao Senhor agora. Peça perdão ao Senhor. O Senhor não nos proíbe nada. O Senhor não nos nega nada. O Senhor não nos nega nada, irmãos. Ele só não quer que você priorize você.